Desde a década de 90, a TV Cultura tem se renovado na área da pedagogia em seus programas infantis, criando programas educativos e divertidos para toda a família, com a criação da marca Rá-Tim-Bum, no qual a emissora tem investido pesado, não só na qualidade dos programas, mas também no alto nível de produção em que programas como Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum tiveram, ao apresentar para o público programas marcantes que são vistos e lembrados até hoje. Após o sucesso estrondoso que foi o Castelo, exibido originalmente em 1994, a marca Rá-Tim-Bum caiu no esquecimento da emissora e assim permaneceu por 8 anos, acreditando-se que, após a obra de Karl Hamburger, a cultura tinha imortalizado o Rá-Tim-Bum com essa série que, anos mais tarde, rendeu um longa-metragem nos cinemas, uma exposição e uma adaptação para o teatro musical. E assim foi pensado, até em 2002. No dia 1º de julho de 2002, estreou na TV Cultura a série Ilha Rá-Tim-Bum, escrita por Flávio de Souza, que também participou do Castelo dando vida ao cientista Tíbio, irmão gêmeo de Perônio, e interpretado por Henrique Streuter, que também ingressou no elenco da Ilha. A história é focada nos 5 jovens que naufragam no mar aberto e encontram uma ilha onde, desembarcando, se deparam com um ambiente cheio de mistérios e criaturas estranhas, como o vilão Nefasto, um micróbio gigante que pretende dominar o mundo, e a feiticeira Hipácia, que acolhe os jovens e ajuda a deter Nefasto em seu plano de destruir a humanidade. Eu tive a oportunidade e a honra de conversar com alguns membros do elenco da série que compartilharam suas experiências e algumas curiosidades sobre a produção da série. Como foi o convite para você fazer parte dessa marca, da marca Rá-Tim-Bum, que é uma referência da nossa pedagogia televisiva? Nossa, Bruno, muito obrigada por você ter me convidado e principalmente por você ter me lembrado disso, porque eu não sabia. Eu acho que a minha lembrança mais forte sobre o Ilha Rá-Tim-Bum é que, primeiro de tudo, eu sou uma atriz de teatro de São Paulo, né? E eu comecei a trabalhar na televisão, assim, através da publicidade, e a TV Cultura também me formou, né? Eu também assisti os programas infantis e assisti desde É Proibido Colar, com Fagundes e a Clécia Buljanra, programas infantis que a gente cresceu assistindo. Eu sou bem mais jovem, você é bem mais jovem do que eu, desculpa, eu sou bem mais velha do que você. Então, para mim também, a TV Cultura foi muito importante. Quando eu recebi o convite, a minha sensação primeira foi de que eu tinha que aceitar trabalhar na TV Cultura, porque aquilo era um motivo de grande orgulho para mim. Primeiro, pelo que ela representa, né, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, a TV pública, a importância da TV pública, desculpa na história, mas também porque eu cresci assistindo os programas infantis e eu fiz a primeira temporada com muita alegria, porque eu tive o privilégio de estar cercada de além de ótimos profissionais, foi uma experiência fantástica e eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandes amigos artistas, Hernani Moraes, a Angela Dipp, as crianças todas, que são pessoas ainda muito queridas para mim, apesar de a gente não se encontrar tanto. E o que aconteceu foi que depois a gente fez um filme, e quando eu fiz esse filme, eu estava grávida da minha primeira filha. Então, quando eu fui participar desse programa, eu ainda não tinha filhos, mas eu sempre pensava que achava um legado importante para as minhas filhas eu fazer um programa infantil de tanta qualidade como são as obras que são produzidas na TV Cultura. E eu, hoje, posso dizer que eu tenho todos os DVDs e que as minhas filhas, que já são adultas, assistiram o Ilha Rá-Tim-Bum. Também, apesar de, enfim, a gente ter morado no Rio um tempo e tudo mais, elas assistiram e adoram. Então, para mim é uma lembrança muito maravilhosa e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Poderosa Isis, mas o que pode ser tão urgente assim? Bom, na verdade, assim, primeiramente eu gostaria de dizer que eu também sou fã, né, do Rá-Tim-Bum, todos assisti o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, fez parte da minha infância
E daí, na verdade, eu não fui convidado para fazer o Ilha, né? Foi uma seleção, assim, foram testes, e daí eu passei para fazer o Gigante, né? Nossa. Mas daí eu não tinha idade suficiente, e daí me chamaram para fazer o Zabumba. E daí eu falei, pô, vamos lá. E o Paulinho, né, que fez o... Paulo Negro, que... O Paulo, ele tava muito mais no perfil do que eu, mas foi muito legal, cara. Foi emocionante, porque é uma coisa... A TV Cultura e o Rá-Tim-Bum fizeram parte da minha infância e da minha história também, assim. Então, foi uma honra, uma alegria muito grande. Se o mestre vai matar um monstrinho, ele não vai ficar tão bravo se ao invés de 5, chegarem só 3 ou 4. Você vai... um deles. 1 ou 2. Eu acho que eu tinha 14 anos quando eu entrei, né, pro Ilha. E eu lembro que foram alguns testes, acho que foram uns 3 testes. E aí a gente vai passando por fases, né? E aí no último teste eu lembro que teve uma dinâmica com todos os 5 personagens principais. E acabou rolando, e foram 2 anos, eu acho, de gravação, quase 2 anos, 1 ano e pouquinho de gravações, e foi uma experiência muito gostosa da minha vida, foi muito prazeroso fazer parte desse projeto e ter feito parte da vida de muitas pessoas, da adolescência, da infância de algumas pessoas. Não, senhora Eliban, eu não sou completamente maluca, só um pouquinho, tá? O senhor sabe se por aqui tem um hotel, de meia estrela que seja, uma pousada, algum lugar que tenha eletricidade? Por favor, fala que tem. Bom, a série, como você falou, foram quase 2 anos de gravação, né? Você convivia praticamente todos os dias com aquele elenco, com a equipe. E do elenco todo, quem era que você tinha mais afinidade, mais proximidade dentro de todo mundo, se é possível? Foi uma experiência bem intensa, né? Porque além das gravações na TV Cultura, que eram aqui em São Paulo, a gente viajava bastante para fazer, né? Então a gente foi para Angra, a gente foi para Ubatuba, a gente foi para Itatiaia, a gente fez algumas coisas também em Santos, tinha algumas coisas no interior também que eu não lembro qual cidade, então a gente acabou ficando muito próximo, tanto o elenco quanto a própria equipe, né? Do elenco... eu lembro que eu era muito próxima quase de todos, mas acho que da Tuane, com certeza que era a menina, né? Eram as 2 meninas. Mas eu lembro que também eu ficava muito com a Bayomi, o Raio, com o Micróbio, com o Rafa, que era meu irmãozinho. Na verdade, todos, mas acho que se fosse a mais próxima, acho que talvez fosse a Tuane mesmo, por a gente ser 2 meninas na série. Sentimos muito, Vossa Majestade, mas hoje é a noite de folga das escravas. É isso mesmo. Eu ainda lembro, né, meu? Bom, esse encontro com esse elenco foi um grande elenco, né? Pessoas que eu já admirava, pessoas que eu já conhecia, como o Napão, o Hernani Moraes. E daí eu fui conhecendo a Graziella, que ficou muito próxima de mim, e eu acho que o meu núcleo, porque o meu núcleo do mal lá, né, a gente convivia muito, tinha muitas cenas gravadas juntos. Então a Lili, o Hernani, eu fiquei muito próximo a eles, a Lili também na época, e, bom, enfim, todo mundo, cara, a criançada também, eles eram muito novos, então era muito divertido, né. E é o que dizem, né? Quando a gente se encontra, o elenco se encontra no teatro, no cinema, onde for, parece que nós somos amigos de infância. E daí depois acaba, cada um segue sua vida, né? E daí a gente vai encontrando em outros trabalhos, tem oportunidade. Mas enfim, esse trabalho marcou muito, e essas pessoas também. E agora algo mais definitivo: a destruição! Olha, não tem como você dizer exatamente uma proximidade, porque era um trabalho realmente muito cercado de muito afeto. Porque quando você trabalha com crianças, você precisa desse ambiente que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente que respeita as crianças. As crianças são, né, elas são a coisa mais importante do set quando você está filmando, na minha opinião. E a gente passou muitos meses com crianças que saíam de casa às 6 da manhã para ir para a escola, estudavam das 7 da manhã até o meio-dia entravam no carro, iam até o estúdio, gravavam da 1 da tarde até as 8 da noite, voltavam para casa, tinham que fazer dever de casa, jantar,
fazer outras coisas, se divertir um pouco também. E a minha lembrança é, porque eu passava muito tempo, enfim, com as crianças e também com o Hernani Moraes, então esse era um pouco o nosso núcleo, né? Então eu tinha mais tempo com eles. Então a minha lembrança é de a preocupação que a gente tinha com aquelas crianças. E aquilo virou um lugar muito animado também por causa deles. Então, Greta, Baiomi, Rafael, Paulo Nigro, eles tinham para nós... Quem que eu estou escrevendo? Tayane. Tuane. E eu, apesar de não tê-los visto há muitos anos, tenho um maior carinho por eles. Então, para mim, eu acho que a coisa mais também afetiva dentro da filmagem foi poder ter as crianças, porque eu não era mãe, como eu te falei, Sim. E eu comecei a exercer um pouco da maternidade, que é aquela coisa. A Hipácia já era um personagem maternal, era um pouquinho a mãe deles ali naquela história, e acabei acolhendo eles também, então eu era às vezes até um pouco chata, tipo, olha, esse aqui tá cansado, olha, aquele ali precisa comer, chegou agora da escola e já vai direto entrar no set, tem que descansar um pouquinho, vai brincar um pouquinho, porque você começa a criar com as crianças um tipo de relação de muita afinidade, né? Sim, não, muito legal que a Hipácia, tanto a Grazi quanto a Hipácia foi uma mãe para eles. Japonês, francês, inglês, português, polonês, neozelandês, sudanês, norueguês, holandês, chinês, gaulês, birmanês, irlandês. E de tantos esses momentos divertidos que você teve com o elenco, com a produção e tudo mais, qual foi a lembrança ou um momento mais inesquecível que você teve durante a produção? Ai, são tantos. Eu acho que o momento inesquecível foi quando a gente foi fazer a primeira externa. A gente começou filmando fora de São Paulo, na Mata Atlântica. E daí ali foi onde nós criamos as amizades, criamos os personagens. Então essa foi uma experiência muito forte, assim, esses primeiros dias. E outro também foi... O que eu fiz lá no final, né, com o Solek, né? Nossa, e daí, então isso foi muito forte, que no final as pessoas ficaram tensas, os pais ficaram chateados, inclusive ficaram bravos. Então ali também foi outro momento muito sensível e delicado da personagem, assim. Sim, eu me lembro, nossa, eu tinha 8 anos quando eu vi, eu me lembro do choque que eu tive naquela cena, aquilo, foi um momento pesado mesmo, para uma criança ver aquilo, né, muito pesado e realmente foi delicado. Porque era um personagem muito querido das Exatamente. Crianças. As crianças amavam esse personagem, né? Então foi inacreditável, assim, a hora que aconteceu de fato, né? Sim, eu revi recentemente a série, que tem completinho em HD no YouTube, e eu revi, e nossa, foi ousado. É isso que eu gosto da cultura, ela é ousada com qualquer trabalho deles. Olha, por incrível que pareça, com toda a dificuldade que foi você falando agora, eu me lembrei de uma coisa que foi uma delícia de fazer, que foi aquela viagem que a gente fez para Ubatuba para fazer as cenas na praia. A Liliana e o Luciano Gatti, porque eles eram os Zabumba e a Polka, eles filmavam mais externa, né? E eu só fui uma vez para esse lugar, que é uma reserva que tem em Ubatuba, onde a gente filmava. E eu nunca me esqueci que foi nesse lugar que pela primeira vez eu comi um cacau mesmo, e foi a Liliana que me deu, porque lá nesse lugar é uma reserva que tem em Ubatuba e tem muito cacau nas árvores. E a gente comeu cada cacau gostoso, eu me lembro até hoje. Então agora você falou que você lembra de uma coisa, tudo era muito cercado de afeto, era um ambiente de muita diversão, é um dos trabalhos que eu mais amei fazer na vida, mas eu me lembro da nossa viagem para Ubatuba, com todas as dificuldades, com todos os borrachudos, com chuva, com tudo, a gente comeu um cacau delicioso. Manjar olímpico. Que exagero, Dani Pá. Nossa, acho que vários. Eu lembro de gostar de gravar vários episódios. Acho que o aniversário da Rochinol também foi muito legal. Porque tinha um figurino todo... Porque a gente ficava com o mesmo figurino durante a série inteira. Então, qualquer troca de figurino era muito emocionante pra gente. Sim. Mas eu lembro também da cena da morte do Solek, que foi muito especial pra todo mundo. A gente, de fato, se emocionou. Né? Todo o elenco se emocionou, equipe, direção, foi muito, muito bonito gravar aquela cena em especial.
Mas lembrando, tipo, só acho que foram os momentos marcantes da personagem mesmo. Aniversário de 15 anos, não lembro o nome do episódio, mas o episódio que ela usa babosa no cabelo, que o cabelo fica... Enfim, não lembro o nome desse episódio. Deixa eu ver o que mais... que eu lembro, acho que foram esses episódios que me marcaram. Que muito, cara. Além do momentos marcantes, também teve momentos difíceis. Quais foram os momentos mais difíceis ou até um pouquinho desagradável assim de gravar, de fazer na produção? Eu acho que teve... Talvez na primeira levada de cenas que a gente fez, que foi em Angra, eu acho, a gente tinha que passar muito tempo dentro do barco. E eu lembro que todo mundo passou mal. Todo mundo deu uma passadinha mal, então acho que e muito frio a gente passava também, porque a gente às vezes gravava no lugar e aí voltava à noite de barco. Então eu lembro que essas cenas externas eram mais puxadas, e principalmente no começo que a gente fez essas viagens. Então passar mal dentro de barco, voltar no frio. Também teve vários borrachudos que pegavam a gente em Ubatuba. Então, acho que mais os perrengues de externa, mesmo que não tinham muito como controlar as coisas. Tava fora de controle tanto da produção quanto da gente, não tinha muito o que fazer. Ai, não, a gente ainda está aqui nesse oceano infinito. Olha, eu acho que tinha uma coisa que, apesar de tudo, né, a gente saber que faz parte do trabalho, num trabalho tão longo assim, você ter um tempo de maquiagem e cabelo muito longo, às vezes acaba sendo um pouco aborrecido. Então, se eu tivesse que dizer, ok, eu e o Hernani, não posso nem reclamar. O Hernani, tipo, com no Hernani, no Luciano, a Liliane. Isso. Não. As lembranças dele não são boas. Mas as minhas lembranças disso são muito boas, quer dizer, era um pouco chato esperar, mas eu tive uma grande sorte, que foi a minha maquiadora Terezinha, que era o meu anjo da guarda, que cuidou de mim nesses 8 meses. E que ela era a minha maquiadora, ela era que fazia a maquiagem da Ipassa. Então, por causa da Terezinha, até o que era chato, que era ficar tanto tempo na cadeira da maquiagem, ficou gostoso e inesquecível. Mais difícil, eu acho que foi a construção mesmo da personagem. Que chegar nesse personagem, construir dessa forma, usar bomba, como ele andava, a risada, chegar nesse corpo. Então, eu acho que foi ali que eu tive uma dedicação, empenho para entender e fazer legal, fazer aquilo. Eu acho que o mais difícil é isso, porque tem tanto a roupa, a maquiagem, tudo é muito forte. Você vê que é um personagem assim, quase uma animação. Então você dá vida para isso e deixar crível. Esse eu acho que é o desafio. Que você olha, você fala, tô vendo que é uma pessoa com figurino, maquiado, mas eu acredito que é uma abelha, que é um zangão. Então eu acho que esse é o desafio, né? Tornar isso verdadeiro, assim, verdadeiro nesse sentido, de você acreditar e comprar que aquele é o personagem, é real. Isso que eu gosto da ilha por conta disso. A maquiagem, os bonecos. Claro, tem criaturas feitas com computação gráfica, mas acho que os vilões e todo o próprio Solek, que é pura maquiagem pesada, corpo, de pés e cabeça, todos vocês, é o grande atrativo daquilo. Negativo. Se eu quero usar todo o meu potencial no ataque. E também sobre a Hipácia. Ela é a única personagem verídica dentro dessa ficção que foi a série da Ilha Rá-Tim-Bum. Diferente da sua Hipácia, ela teve um fim trágico lá sendo a última bibliotecária de Alexandria. E o que você pegou da verdadeira Hipácia e o que a Grazi ela colocou na sua Hipácia? Olha, uma coisa muito interessante é que também o texto do Flávio é muito bom, né? Um texto muito rico. E o Flávio é uma pessoa que tem muita cultura. Então, quando a gente começou, logicamente, até com o Carlos e a direção toda, enfim, Maísa, todo mundo, o Fernando, a gente tinha uma relação ali de liberdade, claro, com a criação dos personagens, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha esses personagens históricos que
de certa maneira, estavam pairando, né, a Hipácia, que seria o único personagem histórico. E o Flávio, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu achava que eu tinha que, né, me ater e tudo. E ele falou assim, não, a gente vai fazer um personagem que é inspirado naquela Hipácia, mas a gente tem liberdade para trabalhar dela da maneira como for. E aí foi que a gente buscou uma coisa indo mais para comédia também, né? Porque a Hipácia original, além de ser uma mulher extraordinária, que viveu num tempo onde, né, as mulheres não tinham tanto acesso à educação. Uma mulher à frente ao seu tempo. Exato. E o próprio pai dela dá para ela, né, acesso aos livros, porque ele era o bibliotecário da Alexandria. Ele passa para ela, que já era uma coisa não muito natural, um pai passar para uma filha e não para um filho. Então já demonstra que ela vivia num ambiente, né, de cultura e tal. E aí, na época, a gente discutiu muito sobre isso. E a gente enveredou pela comédia porque a gente precisava que ela fosse uma personagem que não desse a sensação, porque ela era um pouco maluca, né? De depois que da ela pedrada que o Zabumba deu no segundo episódio. Exato. Como é que ela ficava sempre em charge, né? Cuidando daquelas crianças, sendo uma pessoa uma mulher da antiguidade, que era uma personagem mágica e feitiçada, mas ao mesmo tempo ela tinha que ter esse lugar, né, de afeto com eles. Por isso é que foi pra comédia. Dona Hipácia, essa fruta pode ser comida? Sim. Mas depois... O que é bonito também na Hipácia, dentro da história, é que ela virou a pessoa que cuida, claro, de uma parte do saber, porque ela tem uns livros lá dentro da árvore dela, mas ela cuida da natureza. Sim. E ela não deixa a natureza se destruir. Então eu acho que ela tinha também essa mensagem positiva, né? Que é uma coisa de que a gente tem um planeta para cuidar. Então, além de ser uma pessoa que era intelectual, era também uma pessoa ligada à natureza. Ela vivia dentro de uma árvore, ela vivia naquela ilha, na terra, ela cuidava das plantas, ela sabia tudo. Tanto que se testasse ela, transformava a pessoa em árvore. Exato. Quem disse que eu é que sou mágico? E, assim, o Zabumba, ele é o típico capanga do mal que obedece, não questiona e é intimidado constantemente pelo Nefasto. Alguma vez o Luciano se sentiu intimidado pelo Nefasto? Pelo Nefasto, ou pelo Hernani ou pelo Nefasto? Um pouco dos dois. Ah, o Hernani era um cara muito generoso, como ele já tinha muita experiência, eu sei lá quantos anos eu tinha, mas eu não tinha tanta experiência com televisão, então ele me deu vários toques. Ele falava, Gatti, olha aqui, ó, a câmera tá aqui, se defende, olha ali. Então pra mim foi super importante. Fora eles, tem toda a equipe da TV Cultura que abraçou o projeto, desde o Fernandinho, que dirigiu, ele dirigia muita gente, mas toda a equipe de produção, toda a parte, os cenógrafos, o figurino, a maquiagem, tudo foi muito pensado e elaborado. Então a gente sempre tem que lembrar dessa parte técnica, desses técnicos que fizeram uma construção incrível assim das personagens, né? Mas eu acho que eu não me senti intimidado, porque era divertido, eu me divertia lá com eles. Eu mais ria do que me senti intimidado. Dos personagens, assim, é óbvio que a Rochinol era mais próxima do gigante, né? Tinha essa química entre os dois personagens, mas existia uma química entre Greta e Paulo? Não existia. Nunca existia. Química de uma coisa a mais, não. A gente era só amigo mesmo. Legal, forte, trágico, decidido. E ainda por cima sensível. Mudemos a programação. Após o fim da série, com o último episódio sendo exibido pela emissora em 12 de setembro de 2002, muitos acreditaram que a jornada de Gigante, Rouxinol, Majestade, Raio e Micróbio tinha chegado ao fim, até outubro de 2003, quando a TV Cultura lança aos cinemas O Martelo de Vulcano, um filme da série, porém com um canônico diferente, que permaneceu com a essência, mas com uma história totalmente nova e independente. Bom, depois que a série finalizou, vocês se despediram e até os fãs acharam que a gente ficaria órfão da ilha. Até
um ano depois veio o Martelo de Vulcano. E como foi foi uma coisa esperada pra você? Quer dizer, já era debatido essa ideia de levar ele para o cinema? E como foi essa transição de levar o Zabumba da série pra telona? Eu não lembro agora se era esperado, eu não tenho essa recordação, mas eu lembro que a gente ficou muito feliz, mas dentro da felicidade tiveram essas mudanças. A direção foi outra direção, então as pessoas, a minha companheira, que era a Lili, ali de cena, virou a Bárbara Paz que fez. Então a gente perdeu por um lado e ganhou por outro, assim. Então a gente passou por essa transição do entendimento, o que seria essa linguagem. Até eu acho que o meu figurino mudou, tiveram umas mudanças assim, ficou um pouco mais sério talvez. Essa transição foi pra gente, assim, mas no final, assim, o resultado foi muito legal, a gente adorou assistir depois o filme na tela, eu acho que foi muito bom, pros fãs principalmente, né? Eu não sei como vocês viram isso, e daí a gente filmou muito, isso foi legal, muito com fundo azul, sabe, o chroma key, e daí os meus voos presos em cordas, que depois eu ia apagar, isso a gente ainda não conhecia tão bem. Então, para mim, foi uma grande novidade, a gente filmava tudo em estúdio praticamente, com aquele fundo azul, que hoje em dia todos os filmes fazem isso, né? E daí pra gente na época foi uma novidade. Eu lembro uma vez eu fiquei horas filmando o voo, daí depois cheguei em casa, passou um dia, ficou tudo roxo aqui, porque tinha um cinto aqui, e eu tinha que dar cambalhota, ir pra frente. Tivemos treinamento disso, treinamento de luta, treinamento de se segurar ali na corda. Zabumba, querido, vamos fazer um strike! Strike nele! Então, na verdade, para mim foi interessante porque a gente não sabia que aquilo teria esse desdobramento na época, mas óbvio que há sempre um interesse, né? Com esses produtos são muito bons, às vezes desperta, né, no mercado um interesse em se fazer o filme. E aquele filme foi produzido dentro de umas condições também muito interessantes, porque foi trazida a Eliana para dirigir, que é uma pessoa que eu conheço, além de até admirar ela muito, ter tido ela como uma referência quando eu me tornei atriz. Ela foi minha diretora na Escola de Arte Dramática, então eu já conhecia a Lili Fonseca há muito tempo. E quando a Lili foi dirigir o filme, então aquilo também foi um reencontro, sabe? Porque eu tinha me formado já havia algum tempo, eu já era atriz profissional há algum tempo, e tive um reencontro com alguém que eu conhecia também há muito tempo, com quem eu tinha muita afinidade. Então o filme, claro, ele era muito diferente da experiência da série, ele propunha coisas diferentes, né? Tinha coisas dos efeitos especiais serem era um investimento grande e tal, mas ele tinha dentro dessa lógica do planejamento, ele ainda tinha essa mesma vibração positiva que era esse trabalho na origem, né? Quando a gente fazia a série lá na TV Cultura. A gente filmou na TV Cultura, inclusive, o longo. Acho que a gente tinha a esperança de que isso fosse acontecer, mas demorou, né? Acho que foi quase um ano de diferença, ou 2 anos de diferença pra gente rodar. Em 2003, outubro de 2003 lançou o filme. E a gente acabou a série? Que ano? Dia 12 de setembro de 2002 foi a exibição do último episódio. Então, foi uma diferença de quase 2 anos, eu acho, pro filme. Então, a gente tinha a esperança de que isso fosse acontecer, mas não tinha certeza. E tivemos preparações diferentes da série pro filme, mudança de direção também, então algumas coisas foram revistas, de perfil de personagem, até que teve a troca também da Polka e do Solek. E do Solek também. Então, a gente teve, acho que um pouco mais de um mês de preparação para fazer o filme e para entender essas mudanças. Mas foi muito gostoso também. Acho que, na essência, todos os personagens estão lá. E para mim foi uma delícia rodar o filme. Foi muito emocionante também me ver no cinema. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz no cinema. Nossa. E acho que o filme é gostoso, é bonito, é divertido.
pra finalizar agora, depois que a série acabou, o que você aprendeu com a Hipácia e o que você levou da Hipácia pra toda a vida? Sabe o que eu aprendi com a Hipácia? O meu amor por história. Foi ali pesquisando aquele personagem que eu comecei a pesquisar a história das mulheres. E a Hipácia abriu um portal na minha vida que nunca mais se fechou. Todo o meu trabalho depois da Hipácia passou a ser sobre gênero, passou a ser sobre a importância das mulheres na história. Porque quando eu fui fazer essa série, eu não fazia ideia de quem era a Hipácia da Alexandria. E foi graças a esse trabalho do Flávio de Souza, a ele ter falado sobre essa personagem histórica, que eu fui pesquisar. E eu comecei a pesquisar e entender que a história está cheia de mulheres que fizeram parte dela, que construíram, que têm obras, que têm legados, mas que esses legados foram apagados. No caso da Hipácia, é porque a própria biblioteca desapareceu. Mas ainda temos o registro de que ela teve essa presença, quer dizer, ela era uma matemática, ela era uma cientista. Então, eu posso dizer assim, que esse trabalho virou uma chave na minha vida pessoal e como artista. Ele abriu um portal da minha instigação intelectual e é por causa da Hipácia que hoje eu faço a peça que eu estou fazendo. Sou natural do Egito, da cidade de Alexandria. Alexandria. Olha, o que eu aprendi, eu acho que como todo vilão, no final acaba mal, assim. A vida de vilão não é fácil. Enquanto tiver aí no poder, tá se dando muito bem, ótimo. Mas depois o que você planta, você colhe. Então a vida eu acho que é isso. Não vale a pena ser vilão nesse sentido, né? Ali era um vilão divertido, atrapalhado, né? Sim. Mas mesmo assim ele pagou o preço. O que eu aprendi com a Rochinol? Eu acho que agora que eu posso dizer que vem mais na mente, tipo, é o prazer pela comida, porque agora eu cozinho bastante. Eu te acompanho no Instagram, vejo tudo. Então agora o que eu posso lembrar é que, tipo, assim como a Rochinol, eu acho que eu tô amando, tipo, comer uns docinhos. Então acho que o que eu mais levei da vida da Rochinol é o apetite dela. O apetite dela. A Ilha Rá-Tim-Bum pode até não ter alcançado o mesmo nível de popularidade que o castelo teve, mas a série ainda é lembrada pelos fãs, assim como os artistas que fizeram parte desse pedacinho da história da TV Cultura, que, dependendo deles e principalmente do público que acompanhou na íntegra e continua revendo, a Ilha Rá-Tim-Bum não cairá no esquecimento. Eu posso só agradecer isso que você está fazendo, é tão bonito, porque você está ajudando uma coisa que tem um valor mesmo, assim, a importância cultural e tudo mais, tem um valor dramatúrgico, sabe? Eu falo isso de coração para as pessoas, assistam Ilha Rá-Tim-Bum que vocês vão se surpreender. Agora eu digo aqui, assim, eu me sinto, é muito emocionante ver que você, que era tão pequeno, assistiu, e tanta gente, as pessoas às vezes me procuram no Instagram, conversam comigo, ver que marcou uma geração, que nós, atores, nós que fizemos, às vezes nós não temos a ideia disso, porque foi um produto que foi, passou, e depois a vida, cada um seguiu sua vida, foi fazer suas coisas, então a gente às vezes não tem a dimensão do que foi o Ilha Rá-Tim-Bum para uma geração como a sua. Para mim, o Ilha foi o trabalho que eu tenho mais carinho e mais orgulho de ter feito durante a minha adolescência, porque eu sei que impactou muitas pessoas de uma forma muito positiva. Então tem aquela nostalgia de terminar e de saber que a gente não vai mais compartilhar as mesmas experiências com aquele grupo de pessoas que durante um tempo foi mais sua família do que sua própria família, né? Mas também eu sinto, todos os meus trabalhos, eu vejo que é uma espécie de finalização, e uma hora tem que acabar. E eu vejo que o Ilha, ele não acaba para algumas pessoas, né? Tipo, tem pessoas que têm um carinho imenso, e eu fico muito feliz cada vez que a pessoa, tipo, às vezes me manda uma mensagem falando: "Ô, Chinol, te achei". Eu falo: "Gente, mas isso faz muito tempo". E é cultura. A gente sabe que não tem um alcance como as outras emissoras têm, mas o alcance que tem com as poucas pessoas é um alcance muito profundo, que marca de fato, como você falou, do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum. São programas que marcaram a minha infância.
E o Ilha, eu acho que por mais que não tivesse tido esse alcance como esses 2 outros programas tiveram, o alcance que ele teve marcou muito as pessoas, né, de uma forma muito positiva.